Fala, meus amigos. Tem um tempo que eu não gravo. Eu estou com alguns problemas, estou resolvendo e eu espero resolver bem em breve, tá? Mas eu tô, então não tenho gravado. Ontem vi o jogo, fiquei triste. Botafogo perdeu daquele jeito pro time lá da Colômbia, tá? Mas é, segue a vida. Nós estamos chegando técnico novo e esse técnico vai mudar muita coisa. Muitos jogadores que estão fazendo corpo mole. Tem alguns jogadores ali fazendo corpo mole. Não gostaram da vinda do novo técnico, não. Mas não tem jeito. Mas o assunto que eu quero colocar para vocês é até para dar uma explicaçãozinha. Que tem muita gente falando, principalmente jornalistas que deveriam ser mais atentos a esses novos termos como inteligência artificial, investigação usando essa tecnologia nova. Eles acham que é brincadeira, eles estão fazendo brincadeira, chacota com o texto. Eu não estou aqui como botafoguense defendendo o texto, não. Eu estou falando a verdade. O que acontece? As pessoas ficam assim, mas pô, como é que ele está falando que a inteligência artificial descobriu que o jogador A, ou B, ou C, ou o juiz fraudou o resultado de uma partida. Como pode ser feito isso? Na verdade, meus amigos, a inteligência artificial é apenas uma ferramenta. É uma ferramenta da tecnologia da informação que utiliza, ela é moderna, ela é muito rápida e ela tem uma capacidade de aprendizagem. Então, quando você pega uma inteligência artificial e ensina um determinado assunto, ela, à medida que vai vendo repetidamente aquelas cenas, ela vai criando, tá? Vai criando uma capacidade de interpretação, como o cérebro humano. Quando você vai aprender, o que acontece? Você aprende, você recebe a informação, você analisa aquela informação, interpreta, estuda, incorpora algumas coisas da sua cabeça naquela informação, do seu cérebro, e aí você vai evoluindo. A inteligência artificial funciona da mesma forma. Aí a pessoa, essa inteligência artificial, principalmente jornalista. Jornalista, para mim, hoje em dia, é um grande do imbecil. Eles só estão ali na rede para fazer o quê? Para ganhar like. Infelizmente, eles não vão atrás da informação. Quando o texto fala sobre investigação usando inteligência artificial, ele não está falando que a inteligência artificial está sendo usada sozinha. Eu vou ligar um computador aqui e vou passar as informações dentro do computador e o computador vai avaliar e vai dizer se tem ou não um determinado problema. Como funciona isso? Quando ele fala de apostas esportivas, ele está falando de empresas que vendem apostas esportivas. Hoje em dia tem um monte de clube, um monte de televisão, todas as televisões aí estão sendo patrocinadas por casas de apostas. Essas casas de apostas, eu não confio muito no trabalho delas, mas elas são empresas. As pessoas vão lá, jogam porque quer, como um bingo. Você vai num bingo, joga porque quer. Vai no cassino, joga porque quer. Agora, você sabe que ali tem fraude feita pela empresa. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Mas o que acontece? Essas casas de apostas, elas perdem muito dinheiro, muito dinheiro, com esquemas feitos em jogos. Esses esquemas, eles são feitos por jogadores e juízes, principalmente. Às vezes o clube nem sabe. O clube não fica sabendo. O dirigente não fica sabendo. E quando ele fica sabendo também, ele pode ter envolvimento nisso. Alguns dirigentes podem estar envolvidos. Não quer dizer que vão estar envolvidos. Mas o clube, a entidade, ela não tem culpa do que está acontecendo. Então, como funciona essa investigação? Em primeiro lugar, não é feito do nada. Não surge assim, vou botar o computador aqui, vou botar a inteligência artificial aqui e ele vai descobrir. Não é assim. Em primeiro lugar, há uma empresa que recebe uma informação, um pedido para investigar uma determinada partida. A partida pode ter sido acontecida já. Pode ter acontecido aquela partida.
Aí ele vai, coloca seus técnicos, pessoas que conhecem informações, para levantar informação sobre aquela partida. Em primeiro lugar, tá? Eles fazem convênios lá com as casas de aposta, que é interesse delas, que elas pedem dinheiro com isso. A casa de aposta oferece o sistema dela, que controla as apostas. E aí ela vai, essa empresa vai averiguar as ODS. ODS são as apostas. São as apostas que são feitas. Então ela vai averiguar as ODS. Fazer as análises das apostas, quanto que se jogou quanto que se jogou e quanto se pagou, para ver se realmente pode ter acontecido alguma coisa ali. Aí você vai lá e verifica, por exemplo, que a média de apostas sofreu um desvio grande naquele jogo que vai ser analisado. Sofreu um desvio grande. Ou seja, de repente, estava lá as apostas de R$10, R$100, R$500, R$1.000. E de repente você vê lá 2, 3, 4 pessoas jogaram 60 mil, 50 mil reais em um determinado resultado. Ou seja, um pênalti, que pode acontecer até tantos minutos, uma expulsão de um jogador, que vai acontecer no primeiro tempo ou no segundo tempo, tá? E assim vai, porque as apostas são placar de 1-0, placar de 2-0, placar de 3-0, 2-1. Aí de repente o cara lá vai ter um placar acima de 3 gols. E aí eles vão analisar quais são as apostas em cima desses diversos diversos resultados que foram jogados ali naquela casa de aposta. Aí de repente eles identificam que um determinado jogo do qual eles estão avaliando ocorreram algumas variações que não são bem vistas, que são meia... Por que aqui, de repente, 3 caras jogaram 50, 60 mil num resultado que não é possível acontecer, mas aconteceu, e esses caras ganharam, botaram lá 50 ou 100 mil e ganharam 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar essa partida e vão colocar. Então eles colheram todas as informações, todas as apostas. Quem jogou, quando jogou, em que time jogou, em qual o resultado, a expulsão, o tipo de aposta que ele fez, e vai bater em cima da partida. Aí é que entra o detalhe da inteligência artificial, que vai pegar, a inteligência artificial vai analisar a partida visualmente, ou seja, ela vai botar aquele olhinho dela. É por isso que o texto fala, o olho que te enxerga, não, o olho que te enxerga é um olho de uma câmera de televisão que vai pegar os pixels daquela televisão e vai analisar a imagem pixel a pixel, milissegundo a milissegundo, analisar o movimento das pernas, analisar a ação do juiz, analisar o momento que aconteceu, um determinado lance que pode ter contribuído com fraude. Identificado, eles vão verificar lá nos dados que ele tem das apostas se aquele resultado, aquele acontecimento pode ter beneficiado uma aposta específica, que eles estavam desconfiados. Aí, de repente, eles verificam, por exemplo, aquele pênalti, naquele momento que aconteceu no segundo tempo, contra o time A, teve alguma odd que se beneficiou daquele pênalti?
tenha uma, duas, três, 10, 20, 30, 40, 50. Mas foram 100, 250, 100, 10, 20, 30, 200. Aí de repente tem uma de 1 bilhão. Opa, essa de 1 bilhão aqui, eu vou avaliar. Quem é que jogou isso aqui? Da onde que esse cara é? Aí ele... Quem ganhou essa odd foi o fulano de tal. Ele faturou, ele fez essa jogada a 30, 40 minutos, ou quase a 10 minutos antes de acontecer. Ele fez esse jogo antes de acontecer por um período de pouquinho tempo. Aí sabe o que vai acontecer? Ele já tem o nome da pessoa, tem o nome do juiz, tem um jogador que pode ter cometido o pênalti. E o juiz avaliou o pênalti, às vezes nem foi um pênalti, o cara jogou, o cara deu pênalti. Aí o juiz confirmou o pênalti. Ou então teve uma jogada que o camarada entra na bola, a bola passa na frente dele e ele faz um movimento meio impreciso, tipo, tira o pé. Se você observar alguns lances de alguns jogos, você vai ver que tem jogadores que falham de uma forma bizonha. Era só botar o pé na frente, ele atrasa o pé. Tá? Aí o que eles vão fazer? Qual foi o jogador? Foi o fulano. Qual foi o juiz? Foi Sucano. Qual foi o ganhador? Foi Beltrano. Aí sabe o que acontece? Com essa informação, o Ministério Público e a Polícia Federal, a Polícia Civil, de posse de uma denúncia, que é o que o texto está fazendo, olha, eu tenho indícios de que isso aconteceu. Tá? Então o que vai acontecer o texto? Ele vai simplesmente apresentar os resultados que corroboram com as pessoas envolvidas, com as apostas associadas, que tiveram benefícios com aquela jogada. Aí o que o Ministério Público tem que fazer? Vai convidar essas pessoas a prestar depoimento. Vai perguntar para eles, como é que foi essa jogada? Você errou mesmo? Tal? Ah, não, eu não sei. Tal. Aí começa, chama o ganhador daqui? Não, ganhador daqui não, é lá de fora, então não posso. Mas eu posso saber, por exemplo, se alguma pessoa ligada ao jogador, como um parente, um irmão, um tio ou o próprio, recebeu alguma ordem bancária que possa confrontar com aquela jogada. A ordem bancária sempre vem após a jogada realizada, porque o cara não recebe nada enquanto não executa. Aí começa a investigação. Fecha a movimentação financeira, algum contato telefônico com alguma pessoa ligada, que pode ter ligação com que tem oferecido ao envolvido ali na fraude a possibilidade de ganhar algum dinheiro. Tá? Aí o que acontece? A polícia chama essas pessoas, eles vão para a sala e vão prestar depoimento. E a polícia vai chegar a uma conclusão, não, esse cara não teve nada a ver. Mas aí ele pode chegar falando, pô, mas você falou com o fulano de tal. E o fulano de tal ganhou um dinheiro, apostou nesse lance. É alguma coisa estranha com o meu companheiro, como é que fica isso aí? Eu vou chamar o fulano de tal. O fulano de tal está na outra sala ali, ó. Ele já falou que ele não tem nada a ver com isso não. Que quem está noivo foi você, que passou a informação para ele. E aí começa a investigação. Então, quando a imprensa pede, mostre o nome das pessoas, o texto não pode fazer, porque é inconstitucional. Se ele fizer isso, ele simplesmente, ele vai cometer um erro que vai anular as investigações. Então, esses jornalistas, esses dirigentes
deveriam estar calando a boca agora. Porque de repente pode acontecer e algum deles pode estar envolvido. O senhor está entendendo? Então, a inteligência artificial é uma ferramenta. É uma ferramenta que é usada por especialistas de finanças, de economia, de investigação, de fisiatras que vai falar assim, isso aí não está legal não. Então vou botar um pontinho aqui para a investigação. Ou seja, quando essas informações são confrontadas, surge o jogador, o juiz, o dirigente, o cara que recebeu a aposta. E aí, no final da investigação pode ser o cara que corrompeu. Você está entendendo? Então não é simples como esses caras estão falando. Eles ficam desviando. Eu não sei se a imprensa desvia por ignorância ou por conivência, mas que eles estão desviando a atenção para que essa investigação não seja feita. Isso está sendo feito. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não entenderam e quiserem que eu me detalhe mais, eu posso fazer alguma coisa a mais. Porque eu não sou especialista em inteligência artificial. Eu sou um especialista em tecnologia da informação. Mas o processo é de tecnologia da informação. É assim que se frauda. É assim que se investiga. Você está entendendo? A fraude ele só vai ser comprovada a partir dos dados de informações, das apostas, dos jogos, de quem participou do jogo, do momento que acontece algo estranho na partida, e aí você vai confrontar com a odd para ver se ela tem alguma correlação da característica da aposta, que quem lucrou mais, tá? E assim você vai chegar a pessoas que podem ter ligações que você ainda não sabe, mas que a partir de investigações vão ser cruzadas. Então, quando a presidente do Palmeiras, presidente do Fortaleza, a presidente do São Paulo começa a falar um monte de bobagens que eles falam, que vão processar o texto, porque ele não tem que apresentar nenhum dados para esses caras. Eles não são investigadores. Ele tem que apresentar a polícia, o Ministério Público e a órgãos que investigam. Isso ele fez ontem. E a partir daí, as coisas não podem andar. E se andar, ele vai poder nutrir esse processo com várias informações a mais que ele ainda não colocou para preservar os nomes de pessoas que estão envolvidas. Somente se ele sentir, está avançando, está indo para onde eu encontrei o problema. Então aí eu vou te dar mais um subsídio. Está aqui, ó. Mais um subsídio. Para vocês chegarem direto ao caso. É assim que funciona. Então, quem não entende inteligência artificial, eu não entendo, mas eu tenho um certo conhecimento de TI. Então, eu sei como faz essa investigação. Porque eu já participei de investigação assim. Cruzando dados para chegar a resultados de fraude em algumas coisas de empresas. Tá? Então, eu agradeço a vocês e se vocês quiserem mais informação, quiserem que eu aprofunde isso nesse processo do texto, junto com esclarecer algumas coisas a mais, me manda perguntas, que aí eu vou dar uma olhada e vou voltar para falar para vocês. Me desculpe, eu não estou gravando muito não, porque eu estou com os problemas, mas eu estou vendo isso aí, eu não estou aguentando ouvir as baboseiras desses jornalistas. Tá? Hoje eu estendi um pouco, porque o assunto é um pouquinho longo. Tá? Eu agradeço a você que chegou até o fim, mas dá um likezinho aí se gostar e manda mensagem. Fala o que você pensa disso aí. Eu acho legal. E se você achar legal o vídeo, manda para alguma colega seu, tá? Alguma pessoa, para poder a gente aprofundar esse assunto. É bom a gente aprofundar para parar de falar besteira. Até mesmo manda para algum jornalista conhecido seu, para que ele entenda o processo. E pare de falar bobagem. Pare de criminalizar o texto. O texto não é criminal. O texto só está fazendo o que tem que ser feito. Tá?
E graças a Deus, hein? Porque tem um homem de coragem, porque ele está correndo risco de vida. Eu, se eu fosse agora ele, eu botava o CEO do Botafogo para tomar conta do Botafogo e ficava de longe, só alimentando a garganta do bicho. Tá? Vamos lá. Próximo jogo nós vamos pegar vamos jogar fora, né? Lá na altura. Lá. Vamos torcer para a gente ganhar da LDU. Vai difícil. Mas quem sabe? Os caras ganharam dele aqui. A gente pode ganhar lá. Tá? Vamos, Botafogo. Um abraço para vocês.